Olá a todos, a todas. Sou o professor Gilson Reis, sou diretor do Grupo de Formulação e Análises Curriculares, o GEFAC, responsável pela elaboração, pela análise, pelas reformulações dos planos de cursos e dos currículos da nossa instituição. O tema hoje que apresentaremos são as possibilidades de execução dos currículos do ensino médio dentro da nossa instituição, Centro Paula Souza, principalmente com o advento da Lei 13.415 em 2017, e as possibilidades que nós temos em função disso. Falando rapidamente, a nossa instituição ela já implementou essas mudanças ao final de 17, tão logo a lei ela foi publicada. Em 2018, 33 escolas participaram do projeto piloto de execução dos MTECs, com 42 turmas. O projeto ele tomou proporções grandiosas. Hoje a gente conta com aproximadamente 25 mil alunos, inclusive parte desses alunos, aproximadamente quase 5 mil, na Secretaria Estadual de Educação, nas escolas estaduais. Então, é um tema relevante dentro da nossa instituição. E para falar disso, nada melhor do que o professor que eu convido aqui a falar, o professor Almério Melquiades de Araújo, coordenador da unidade de ensino médio e técnico da nossa instituição, e dando-lhe boas-vindas, já lanço uma pergunta para que ele já trate o tema ali de modo incipiente e já entre dentro da discussão que nós propomos fazer aqui. Professor, agradeço, vou passar a palavra ao senhor, a sua participação aqui é muito importante, essa fala institucional, e já lançando uma pergunta ao senhor. Nós sabemos que a publicação da lei, ela se deu em 17, hoje se fala bastante do novo ensino médio, mas até mesmo dentro da nossa instituição, ele já tem praticamente 3 anos de execução. Eu queria que o senhor dissesse um pouquinho, contasse um pouco, na sua visão, qual o impacto da lei, principalmente nos nossos cursos de ensino médio com habilitação profissional, que a partir de então passaram a ser ofertados nesses novos parâmetros de carga horária, de itinerários e todos os elementos que contém na lei. Muito obrigado pela participação. Passo a palavra ao senhor. Eu que agradeço, professor Gilson, pela oportunidade. Eu acredito que, desde o decreto 2208, lá dos idos de 1997, que algo não tinha um impacto tão significativo, né, no dia a dia, na vida, né, das escolas e particularmente dos jovens na faixa de 14 a 17 anos que estão fazendo o ensino médio. Esse projeto, ele não é algo inovador do ponto de vista curricular, né, no Brasil, o mundo inteiro tem essa experiência, né, de integração entre a educação básica, no nível médio, né, ou secundário, como se falava antigamente, e a formação técnica e profissional, né? A existência da escola de formação profissional, com mais de 100 anos, sempre foi um processo de constante aproximação com a formação básica. Desde o início do século passado, né, que isso veio ganhando uma relevância cada vez maior, né, apontando para uma formação técnica, né, que explorasse mais a relação entre as habilidades profissionais e os conhecimentos científicos e tecnológicos. A 13.415 é importante porque ela chama a atenção do ensino médio brasileiro para a possibilidade, né, de flexibilizá-lo, não só com a formação profissional, que eu acredito que seja o itinerário mais importante, que ganhará mais corpo, como também com a possibilidade de flexibilizar no sentido de atender às vocações para uma carreira no nível superior, né? Você faz as duas coisas. Você permite que o jovem, que o adolescente e suas famílias possam oferecer, permitir ou criar possibilidade para que o jovem faça uma formação já com uma terminalidade profissional. Ou então um ensino médio que aponte para diferentes áreas, seja de saúde, seja das engenharias exatas, biológicas, humanas, sociais, enfim, todas as possibilidades que o ensino superior oferece. Paula Souza tem aproveitado essa oportunidade dada pela Lei 13.415 para já
desde 2018, está fazendo experiências que, como você mencionou, tem dado certo, tem dado oportunidades cada vez maiores para os jovens. Como você já mencionou, é um crescimento em termos de procura, de efetivas matrículas, exponenciais, e com uma tendência de crescimento maior. Nós optamos, né, por uma proposta, tomando sempre como referência uma base nacional comum de 1.800 horas, apesar da lei permitir que isso seja menor, nós optamos pelo máximo permitido, que são 1.800 horas, o que nos obriga, para o ensino médio de 3.000 horas, ter, no mínimo, 1.200 horas para os itinerários, sejam eles técnico profissional, sejam eles propedêutico, no caminho, como eu já falei, de uma formação profissional no nível superior. Isso cria uma situação interessante, porque enquanto o catálogo nacional dos cursos técnicos dizer que a carga horária mínima dos cursos variam de 800 até 1.200 horas, quando você faz um projeto pedagógico de ensino médio integrado à formação técnica, todas as habilitações terão, no mínimo, 1.200 horas. Pode até ter mais, mas, no mínimo, isso muda. Isso criou uma contradição entre o catálogo nacional e a proposta de formação profissional integrada ao ensino médio. Mas eu acho que acho que vamos superar, essa é uma questão nacional que eles podem superar, mas nós estamos, acredito eu, num bom caminho quando optamos. Eu digo o Paula Souza, né, fez isso desde 2018 e desde 2019, como você mencionou também, já oferece os outros itinerários formativos, né, com a perspectiva, né, permitindo que o aluno já opte pela área de exatas, engenharias, biológicas, e sociais e humanas, que também é uma experiência mais incipiente, até pela própria vocação do Paula Souza, que é muito mais a formação técnica e profissional. Mas temos esses 15.000 alunos que fazem o ensino médio propedêutico, que estamos aproveitando para flexibilizar também, sair do ensino médio unitário, que prevaleceu ao longo de algumas décadas, né? Também não vai muito além de 3, 4 décadas, e retornar também, como já existia nos anos 60, 70, o ensino médio com vocações para essa ou aquela área, como é conhecida. Então, também é um retorno. Claro que agora nós temos a Base Nacional Comum Curricular, com suas competências, né, gerais, com as 10 grandes competências, com seus conteúdos, uma indicação muito mais voltada para o ensino, menos fragmentado por disciplina. Claro que as disciplinas continuam, até pela formação dos professores, mas dentro de uma perspectiva de se trabalhar mais de forma interdisciplinar, utilizando a metodologia de projeto, de desafios, de problemas e assim por diante. Eu acho que é um impacto positivo, né, no ensino médio paulista e provavelmente em outros estados também. Acredito que os outros estados também devem estar com seus projetos de ensino médio técnico profissional, bem como ensino médio propedêutico com diferentes itinerários formativos. Perfeito, professor. Pegando o gancho aí na fala do senhor, acho que até corroborando um pouco da sua fala, as secretarias, em contato que a nossa própria instituição tem, as secretarias de educação aí nas unidades da federação, percebe-se que elas recorrem bastante a perguntar como que nós estamos fazendo desde 2018. Isso é interessante, que mostra ali um pioneirismo nisso, mas o projeto ele já tomou outras proporções. E eu queria fazer uma pergunta, inclusive, sobre tanto quanto ao MTEC, ou com os cursos que nós implementamos recentemente em 2019 em 3 escolas aqui no município de São Paulo, em Cafelândia e Fernandópolis. E o MTEC, que ele tomou uma proporção muito significativa, aí, com quase 25.000 alunos, isso até uns outros programas que também depois eu vou perguntar ao senhor,
que é a articulação da formação profissional médio superior. Mas, assim, pensando na implantação desse ensino médio com os itinerários de 1 a 5, pensemos, né, de 1 a 4 os itinerários propedêuticos e o 5º itinerário da educação profissional, quais os destaques que o senhor gostaria de dizer aí a quem nos assiste a respeito da implantação desse projeto no Centro Paula Souza? Olha, Paula Souza pode dar uma contribuição significativa para atingir as metas, ou particularmente a meta 11 do Plano Estadual de Educação, que também copia, de alguma forma, a meta 11 do Plano Nacional de Educação, né, que está em vigor desde 2016, que propõe, né, que haja uma ampliação, no caso paulista, de 50% da formação técnica e profissional. Então, não é um projeto, uma vontade assim do Paula Souza a partir dentro dos seus muros. Não, há uma demanda e há uma exigência social e também legal para que haja uma ampliação da educação profissional no Brasil e particularmente no estado de São Paulo. Para dar um foco mais concreto, nós temos em São Paulo o programa Novotec, que se distribui no Novotec integrado, expresso, virtual, etc., como é de conhecimento geral. O que eu quero dizer é que a nossa proposta do MTEC, do ensino médio técnico e profissional, que eu já mencionei, se tornou referência para o Novotec, ou seja, o Novotec integrado, ele é uma ampliação do que o Paula Souza já está fazendo desde 2018, ou seja, deu um foco, deu algo mais concreto a partir do programa da secretaria a qual nós nos reportamos, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estabeleceu, em 2000, ano passado, e para se aproximar dessa meta 11, o Paula Souza precisaria ampliar em 40 mil vagas o modelo MTEC, né? Independentemente do concomitante, subsequente, EJA, especializações, etc., dentro desse foco da reforma do ensino médio, nós teríamos que ampliar em 2, 3 anos 40 mil vagas a mais, o que significa que, ao longo de 4, 5 anos, o Paula Souza ampliaria em 120 mil matrículas, já que são 3 séries, 40 mil vezes 3, 120 mil, o que faz com que o ensino médio técnico do Paula Souza dê uma contribuição para a educação média pública do Estado de São Paulo extremamente significativa. Nós vamos sair de um ensino médio e ensino médio técnico, com propostas de 30 aulas por semana, 40 aulas por semana. A gente sai de uma matrícula de 60, 70 mil e vamos para 180 mil, pelo menos, até, pelos meus cálculos, até 2024, o que faz com que a gente atinja a meta, que era de 10 anos para ser atingida até 2026, a gente possa atingir aqui em São Paulo a meta já em 2024. É um esforço imenso, é um programa gigantesco, porque ampliar o ensino técnico no período diurno é mais complicado, porque parte significativa dos professores das ETECs, também das FATECs, trabalham também em escritórios, empresas, hospitais, etc. Então, no período diurno, nós temos mais dificuldade de construir as equipes, né, de professores, mas acredito que seja viável. Não é novidade, né? As escolas técnicas já trabalhavam com alunos de manhã, tarde e noite. Então, nós vamos ter que ampliar a equipe de professores da formação técnica e profissional e também da base nacional comum. Isso fez com que, né, do ponto de vista estratégico, nós ampliássemos a parceria nossa com a Secretaria Estadual de Educação.
Nós tínhamos um foco maior, uma através de classes descentralizadas, de extensões com a Secretaria Estadual de Educação, e mais de uma centena de escolas municipais, de prefeituras, explorando a ociosidade do período noturno, né, dessas escolas. Agora, com esse modelo Novotec integrado, né, com a ampliação do ensino médio técnico diurno, nós vamos ter que ir até as escolas estaduais. Não há necessidade de ampliar o número de unidades, de prédios do Paula Souza. No momento que a gente vai atender preferencialmente, Paula Souza, já os seus alunos são 90% oriundos, ou estão em unidade da Secretaria Estadual de Educação. O que nós estamos fazendo é uma parceria, fazendo com que a Secretaria de Educação dê condições materiais, estruturais, físicas, laboratoriais, para que os professores do Paula Souza possam fazer o quinto itinerário, né? O chamado itinerário técnico profissional, dentro da própria Secretaria Estadual de Educação. Os professores das secretarias farão a parte relativa à Base Nacional Comum, ou seja, 60%, da carga horária, 1.800 horas, e nós, a Paula Souza, através de seus professores, estarão fazendo a parte técnica e profissional. Esse é o projeto que tem o apoio da Secretaria de Educação, né, do secretário, uma parceria feita entre as duas secretarias e que a população, os jovens, serão os principais beneficiários. Eu acho que talvez até 2024 nós tenhamos aproximadamente de 80 a 100 mil alunos da Secretaria Estadual de Educação que desejarem, claro, recebendo a formação, a base nacional e o quinto itinerário. Esse é um projeto, né, que me parece promissor, até porque nós já estamos com uma perspectiva de, para 2021, estar com um delta aí de 17 mil novas matrículas na primeira série do ensino médio, dentro desse itinerário técnico e profissional. Isso não é trivial, isso significa um processo de reestruturação de mais cursos, né? Isso cabe ao seu departamento, ao departamento que o professor Gilson dirige, bem como um trabalho imenso de capacitação de professores, a supervisão tem que trabalhar junto, a supervisão do Paula Souza, junto com a supervisão da Secretaria de Educação, porque todo projeto requer o planejamento, a formação dos professores, a infraestrutura, o acompanhamento e apoio que as supervisões terão que dar diante das diferentes dificuldades, obstáculos que inevitavelmente ocorrerão. Ou seja, nós teremos que fazer projetos pedagógicos integrados, como integrar os professores, a sua atividade lá no curso de mecânica, de administração, de edificações, de agropecuária, que seja, com o trabalho dos professores da chamada Base Nacional Comum Curricular. Isso exige um processo de trabalho de equipe dentro de cada escola, que envolve reuniões, discussões sobre o aproveitamento, a satisfação, a permanência dos alunos. Eu acredito que isso pode, né, ser uma importante alternativa para a melhoria do ensino médio, né? Quando nós vemos o resultado do Enem, do IDEB, do SARESP, mesmo do PISA, se vê no Brasil afora, mas particularmente aqui em São Paulo, que os alunos que fazem a sua formação média dentro de uma unidade de formação técnica também têm um desempenho mais significativo, ou seja, o currículo, mesmo da Base Nacional Comum, é mais contextualizado. Quer dizer, isso faz com que, até porque o aluno escolhe aquele curso para fazer. Então, você tem um processo de não assim precisa, obrigatória, a escola
mas você tem um processo de escolha. Às vezes, nem sempre essa escola, mas às vezes fica até em outro município. Ou seja, há uma coisa muito importante, que é trabalhar com o desejo do jovem, né, com suas expectativas em relação a essa ou aquela formação, seja ela imediata, numa formação técnica e profissional, seja numa formação futura, através de um itinerário propedêutico aí, X, Y, Z. Eu acredito que isso pode ter um impacto positivo para a crise do ensino médio, né, que nós sabemos, pelas notícias aí do desempenho, pelo IDEB, pelo PISA, etc., pelo próprio Saresp. Eu acho que a reforma pode, desde que seja bem utilizada, né, ser um fator importante para a melhoria do ensino médio de São Paulo e do Brasil inteiro. Perfeito, professor. Recado dado, recado já absorvido. Citar também os currículos existentes hoje. Atualmente, 25 habilitações profissionais elas são contempladas no modelo MTEC. Nessa rodada agora para implantação em 2021, mais 13 habilitações profissionais. Então, sabe-se que é uma nova não, mas é uma chance que a gente tem de difundir a educação profissional, claro, articulada ao ensino médio, né? O ensino integrado, que é até a proposta aqui da nossa conversa hoje. Aí, pegando esse gancho, professor, pensando na Resolução 6 de 2012, que é o documento norteador, a diretriz que fala da educação profissional, a gente sabe aí que já são 8 anos da sua publicação. O centro sempre trabalhou em função dessa alavancagem do número de matrículas e também mantendo a qualidade e excelência. Então, pensando-se num documento para 2020, que a gente previamente já analisou, que está em tramitação em Brasília, numa iminente publicação, onde haverá a integração dos níveis da educação profissional num documento só, chamando, como sempre, como já se parte do pressuposto, que a educação profissional é tecnológica. Então, os níveis de qualificação da educação profissional de nível médio e também o superior tecnológico, compilados em um único documento. Esse documento ele estimula, entre vários aspectos, né, que a gente já previamente analisou, mas ele estimula a articulação entre os níveis da educação profissional e tecnológica. Sabendo disso, em 2019, a própria instituição ela já implementou em 3 turmas aqui no estado de São Paulo, em Americana, aqui em São Paulo também, em São Caetano do Sul, um ensino médio com habilitação profissional, com parceria com grandes empresas aí, empresas de renome do setor produtivo. E isso se ampliou e hoje totalizam 21 unidades em 2020 com cursos de diversos eixos. À época, em 2019, o curso era desenvolvimento de sistemas do eixo de informação e comunicação. O eixo de gestão já foi contemplado, o curso de química também de controle de processos industriais em 2020, e a gente já tem aí um bom retrospecto aí com relação à articulação da formação técnica profissional média e superior, que é o nosso projeto AMS. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência que está sendo a articulação com o setor produtivo, alunos passando por mentoria nas empresas, o ambiente da FATEC como um local de estudos do aluno do ensino médio, já que ele tem um projeto pedagógico com duração de 5 anos, 3 anos no ensino médio técnico e mais 2 ou 2,5, a depender do curso, no superior tecnológico. Gostaria que o senhor dissesse um pouquinho a respeito dessa articulação, já que a lei ela incentiva as próprias instituições, as suas redes de ensino, os próprios estados a praticarem essa articulação. O que o senhor destaca do Centro Paula Souza, que já em 2019 fez a implementação desses cursos? Olha, professor, há décadas, né, que o Centro Paula Souza discute a questão que tinha a denominação de verticalização curricular. Isso é algo que vem dos anos 90, né? E como que uma instituição, né, que tem como princípio oferecer os diferentes níveis de formação profissional, e muitas vezes até dentro do mesmo campus, por que não consegue articular isso? Por que não consegue pensar num projeto pedagógico que seja integrador? Sempre foi algo que, no limite do constrangimento,
Isso não é só no Paula Souza. Você tem no Instituto Federal, a mesma coisa. Você tem no Senai, você tem no Senac, né? São instituições e outras, né? Mas deve existir outras instituições, como no caso do Rio de Janeiro, né? Que tem a FAETEC, que são instituições, redes de ensino, que oferecem qualificações profissionais, formação técnica de nível médio, formação técnica superior ou tecnológica. E por que você não consegue articular um processo unificado disso? Já que muitos alunos que fazem uma formação média, secundária, têm interesse em fazer um curso superior. É significativo o número, né, de alunos, até pelo bom desempenho que eles têm nos exames nacionais e estaduais relativos ao ensino médio. É difícil explicar isso, né? Mas tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Muitas vezes é o acaso, muitas vezes é a necessidade, enfim, são oportunidades que aparecem. Nós tivemos em 2018, discutindo com grandes parceiros, como você falou, veio uma ideia um exemplo, né, de articulação do médio com o superior nos Estados Unidos, na área de informática e na área de TI, e uma experiência que era bem diferente do que eu vou comentar em seguida, que era o aluno do ensino médio regular americano, de Nova York, uma outra cidade, e fez uma cooperação com uma faculdade próxima, e permitisse a esse aluno, para tomar conhecimento das diferentes carreiras oferecidas, que ele pudesse assistir, ter acesso a algumas disciplinas iniciais desse curso. Então, esse aluno estava fazendo o ensino médio, ia lá numa faculdade e fazia alguns componentes do currículo superior, dessa ou daquele bacharelado, dessa engenharia, ou desse curso de tecnologia, assim por diante. E aí, se ele resolvesse cursar depois um desses cursos, esses créditos seriam contados, quer dizer, ele já teria feito isso. Diante desse exemplo, o que eu pensei na época é que nós estaríamos muito mais adiantados. Nós temos uma situação muito melhor do que isso, porque nós já temos uma formação técnica de nível médio. Nós não estamos tratando do ensino médio propedêutico, e sim já técnico e profissional. E, de certa forma, se nós pensarmos nas ETECs e PATECs, nós estaríamos, né, resolvendo um problema efetivo. Que o aluno que fez o técnico de desenvolvimento de sistema, ao fazer o tecnológico de análise e desenvolvimento de sistema, ele era desestimulado, porque todos os dois cursos começavam no mesmo patamar e repetiam uma série de informações e atividades. Isso era um óbvio, Lulante. Todos nós que atuamos na educação profissional sabemos disso há décadas. Então, havia essa oportunidade de resolvermos esse problema, permitindo, né, modéstia à parte, que os alunos, os alunos das FATECs, né, pudessem ser esses alunos com a formação técnica já, que já conhece aquela área de formação e tem interesse em prosseguir os seus estudos. Isso é de uma obviedade gritante, entendeu? Então, foi a chance. Claro que para isso teria que ter um consenso entre o diretor da FATEC, né, e seus professores, o diretor de ETEC, seus professores, e uma empresa que tem outro lado da inovação, vindo também desse exemplo aí americano, que seria você trazer, como você já mencionou, fazer com que o aluno, ao longo do ensino médio técnico, já conhecer como funcionaria as atividades profissionais nessa ou naquela empresa.
por intermédio de projetos, em cada série, projetos com plano de trabalho feito pela empresa a partir de uma matriz de referência de competências, que a empresa iria observar, principalmente competências relacionadas à parte socioemocional, a partir de atividades que o aluno poderia desenvolver na empresa, com acompanhamento, com a crítica e com a avaliação. Pareceu um projeto tripartite, né? Envolve um consenso entre empresa, entre ETEC, FATEC e empresa. E não é simples isso, aparentemente é, mas não é. Por quê? Porque nós temos uma inércia imensa do ensino técnico trabalhar isolado, né? O ensino tecnológico isolado, e as empresas estão lá também esperando que apareça esse técnico, esse tecnólogo. Essa é a história. Claro que existem exceções. Nós sabemos que o curso de enfermagem, 50% é feito em empresa, nutrição, tem vários, açúcar e álcool, enfim, tem vários exemplos. Como também tem FATECs e ETECs, que tem excelentes convênios com empresa para estagiário, para isso, para aquilo. Mas esse projeto, ele é mais significativo porque ele envolve um projeto pedagógico integrado, pensado, escrito e depois desenvolvido e avaliado. Foi isso que nós pensamos, né, que eu sugeri à época e terminamos, e para até uma certa surpresa, houve uma adesão, como você mencionou, altíssima. Né? Não só, claro, que o diretor da ETEC ficou preocupado, né? Como é que ficam esses meninos e meninas de 14 a 17 anos dentro de uma FATEC, que tem uma outra cultura, né? Não tem a parte de educação física, tem a parte de alimentação, tem uma série de questões que precisariam ser superadas. Aquele coordenador do curso superior, onde aquele aluno vai prosseguir, precisa acompanhar também isso, a empresa, isso envolve cronograma, horário, atividade, tudo isso teve certa insegurança, nós estávamos inseguros em 2018, mas, felizmente, as 3 experiências aí de São Caetano, na Zona Leste de São Paulo, de Americana, foi um sucesso. E houve uma repercussão muito boa, e a experiência saltou de 120 vagas para 10 vezes isso, mais de 1.000 vagas, agora para 2020. Então, eu acho que é uma experiência que nós estamos tratando com muita seriedade, porque isso pode ser, precisamos avaliar depois, que nós estamos construindo um novo profissional. Porque é um profissional que vai ter, como você já mencionou, 5 anos de formação. Né? Ele escolheu aquele curso médio técnico, ele conclui aquilo já dentro, e tudo isso já dentro de uma faculdade, ele não vai lá cursar uma disciplina, como nos Estados Unidos. Ele vai fazer o curso inteiro dentro de uma faculdade, ele vai ter o acompanhamento dos professores de ETEC, dos coordenadores de ETEC, de FATEC, daquele curso, e ele vai ter também um acompanhamento de uma empresa da área da formação dele. E vai ter isso durante 5 anos. De fato, do ponto de vista da construção de um profissional, é bastante original. Né? A gente sabe que ter sequência do médio no superior acontece bastante, mas isso ser feito dentro de um projeto, né, único, discutido, 3 parceiros e acompanhado, avaliado por esses 3 parceiros, podemos ter futuramente um novo tecnólogo, no caso da sequência. Porque esse projeto também pode futuramente ser ampliado, médio técnico e o bacharelado X, a engenharia, qualquer um. Isso a gente vai ter que
passada essa pandemia que dificultou um pouco, nós vamos ter que ampliar os parceiros, seja dentro do Paula Souza, seja no mundo do trabalho e até no mundo, né, chamado das universidades também. Por quê? Porque você tem aí um espaço, professor, que é o período diurno, e particularmente vespertino, nas faculdades, universidades, que tem uma altíssima ociosidade. Espaço, de equipamento, que pode ser, no caso dele ser público, pode ser otimizado. Entendeu? Então, também isso resolve esse problema da ociosidade que acontece nas universidades e faculdades públicas e privadas. Eu acho que esse projeto, né, e eu acredito, né, que ele tem dado certo, ele possa resolver também ou se aproveitar mais dessas instalações, né, públicas, no sentido de permitir uma ampliação da formação técnica de nível médio dentro de um projeto integrado com o ensino superior. Legal, professor. Já disse por A até Z que vale a pena, talvez, ampliar as possibilidades que a própria lei nos permite e, claro, você ter a infraestrutura adequada, o espaço ocioso. Então, acho que esse preenchimento de lacunas que a própria instituição oferece para a gente, essa chance, isso daí é vital. Bom, para nós não nos estendermos, eu já vou me despedindo aqui, antes de passar a palavra final ao professor Almério, agradecer a atenção de todos aqueles e aquelas que nos assistem, lembrando que o nosso tema principal, as possibilidades da oferta do ensino médio, os currículos que prevêem essa oferta, eu acho que em 3 ou 4 pontos que o professor Almério abordou, já percebe-se a gama que nós temos para explorar a própria oferta dentro da nossa instituição e sabendo que os outros estados também eles já estão articulando dentro das suas secretarias de educação ou as próprias instituições privadas e algumas autarquias também essa oferta. Então, existe essa celeridade, ela é latente, nós precisamos atuar para que nós consigamos, como o professor Almério bem disse, atingir os níveis de matrícula, para que você democratize a educação, o ensino médio, e para que o ensino médio se torne mais atraente, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Deixo uma mensagem de muita saúde para vocês, fiquem em paz, já vou colocar a minha máscara aqui, que está aqui do meu lado, e dando um grande abraço a todos aqueles que nos assistiram, passo a palavra de encerramento ao professor Almério. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Eu acho que a gente vive num momento bom, né, em termos de ampliação da educação profissional em São Paulo. Estamos superando as dificuldades impostas pela pandemia. Creio que as diretrizes curriculares da educação profissional, as DCNs, que já foram aprovadas no Conselho Nacional, faltam ser homologadas pelo ministro da Educação, também contribui, porque ela explicita isso que é o óbvio, que é a necessidade de se pensar, como faz a Europa inteira, pensar a educação profissional como um itinerário que pode ter início numa qualificação ou numa formação técnica secundária e vai até a pós-graduação, como está dito lá nas diretrizes. Eu acho que as diretrizes, nesse sentido, frisa isso, né? Quer dizer, chama a atenção de todas as instituições que oferecem formação profissional nos diferentes níveis, né? Que é o caso das redes nacionais que eu mencionei, das redes estaduais, particularmente aqui em São Paulo, o Centro Paula Souza, para que não só pense a educação profissional de forma integrada, como faça experiência na busca de modelos, né, de diversificação também que possa atender, né, a diversidade imensa, né, dos interesses dos alunos e também do interesse dos diferentes setores produtivos. A gente tem que, nesse processo, e eu espero que a articulação do médio e superior se amplie, né, no limite de poder atingir toda a formação média,
né, no sentido de trazer o mundo do trabalho, né, para essas atividades integradoras da formação técnica, profissional e tecnológica, com o setor produtivo. Isso é fundamental, né, porque nós temos muito desperdício no momento que o aluno faz um curso e no meio do curso abandona, ou termina o curso e vai para outra área, né? Eu escutei uma vez na Politécnica aqui de São Paulo, né, uma informação de que 50% das pessoas que se formam em engenharia vão para outras áreas, quer dizer, a engenharia não é algo que o interesse. Então, eu acho que se o aluno faz uma formação média numa determinada área e prossegue no superior, provavelmente ele vai atuar naquela área. Ele já conhece, ele vai ampliar a sua formação. Então, e se ele tem a oportunidade de vivências, experiências no mundo do trabalho, mais seguro ficamos de que ele vai ser um profissional que vai atuar naquela área. Isso não quer dizer que seja obrigado, né? Mas é importante, né, que você possa exercer uma profissão que você se preparou para isso. Bom, grosso modo é isso, agradeço a atenção, considerem-se abraçados. Grande abraço a todos.